Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre sistemas peer-to-peer. Vou apresentar as principais ideias contidas no artigo intitulado BitTorrent, Incentivos para construir robustez em BitTorrent, publicado no ano de 2003. O BitTorrent ele é um protocolo bastante popular para distribuição de arquivos por meio peer-to-peer. A coleção de todos os peers que participam na distribuição de um arquivo em particular é chamado um torrent. E um torrent ele contém informações sobre o arquivo, seu comprimento, tamanho, o nome, informações sobre o hash, que vai nos permitir verificar, atestar a autenticidade do arquivo baixado, e a URL de um tracker. Os peers em um torrent eles vão baixar chunks de tamanhos iguais do arquivo. Por exemplo, um arquivo de 10 megabytes ele será dividido em partes iguais, denominada chunk, do inglês pedaços, fatias. E no BitTorrent, o tamanho típico de um chunk é de 256 kilobytes. Bem, vamos entender o papel do tracker. Cada torrent ele vai possuir um nó chamado tracker. E esse tracker ele justamente vai mapear, manter o registro de onde as cópias dos arquivos vão residir entre as máquinas dos peers. Além disso, ele vai determinar quais são os chunks, os peers, que estão disponíveis no momento da requisição do cliente e vai auxiliar a coordenar uma transmissão eficiente e remontar o arquivo copiado. E basicamente, qual é o fluxo de trabalho? Um peer ele vai se registrar com o tracker e periodicamente ele vai informar ao tracker que ele está ainda no torrent. O tracker, então, aleatoriamente, ele vai selecionar um subconjunto dos peers dentre aqueles peers que participam e então enviar o endereço dos IP para o cliente que realiza a requisição. O peer, então, ele vai tentar estabelecer uma conexão TCP com todos os peers naquela lista recebida. Vamos então, por meio dessa imagem, entender o funcionamento básico. Alice ela vai contactar o tracker e justamente vai obter a lista dos peers que estão associados com aquele torrent. A partir daí, Alice ela vai se comunicar diretamente com os outros peers. A partir de então, ela pode começar o processo de troca de chunks. Cada peer ele terá um subconjunto de chunks do arquivo. Diferentes peers, usualmente, eles vão ter subconjuntos diferentes. Então, um peer ele vai solicitar, perguntar a cada um dos seus peers vizinhos a lista dos chunks que eles possuem. E de posse desse conhecimento, um peer ele pode enviar requisições para os chunks que ele não tem. Por exemplo, em um arquivo que possui 10 chunks, eu posso descobrir que João ele possui os chunks ímpares e Alice possui os chunks pares. Então, dessa forma, ele pode requisitar a cada um dos peers os chunks que cada um possui e os chunks que o peer, não possui. Bem, o BitTorrent, ele, nesse artigo, ele traz perguntas bastante interessantes, como do tipo, qual chunk deve ser primeiro requisitado dentre os meus vizinhos? E o BitTorrent apresenta a ideia de que um peer ele deve solicitar os chunks mais raros em primeiro lugar. Então, dentre todos os chunks que eu não tenho, que meus vizinhos têm, eu vou tentar solicitar, dar prioridade na solicitação, aquele chunk mais raro dentre os meus vizinhos. Dessa forma, é como se ele estivesse evitando o cenário de starvation, digamos assim, onde ele não vai ter aquela solicitação para aquele chunk atendida, pois nenhum dos meus vizinhos, naquele instante de tempo, possui o chunk solicitado. Então, essa estratégia é bastante inteligente, pois até ajuda a fazer com que aquele chunk, que naquele momento era um chunk raro, possa deixar de ser raro e passar a ser
a permanecer em outros nós do sistema. Uma outra pergunta que o paper traz é: para qual neighbor, para qual vizinho devemos enviar os chunks requisitados? Por exemplo, eu recebi requisições de vários vizinhos. Quais desses vizinhos eu devo atender primeiro? O BitTorrent ele vai dar prioridade aos vizinhos que estão justamente me fornecendo dados à taxa mais rápida, mais alta. Por exemplo, dentre três vizinhos, um me oferta dados a 100 kbps, o outro a 200, a outra a 500. Então, o BitTorrent vai favorecer aquele peer que me fornece a 500 kbps. Então, eu, dentre os três, vou começar a enviar os chunks que eu possuo para aquele peer que me fornece com a taxa mais rápida. Porém, a cada 30 segundos, o BitTorrent ele vai sortear aleatoriamente um vizinho adicional e vai justamente começar a enviar o chunk para aquele nó. Por exemplo, eu já estou enviando chunks para o nó que me fornece a 500 kbps. Então, suponha que aleatoriamente o nó que me fornece com a menor taxa foi sorteado. Então, eu começo a enviar dados para aquele nó. Dessa forma, eu posso justamente me tornar um dos peers com a maior taxa de upload para aquele nó e poderia me fornecer com a menor taxa possível. E então, em troca, acontece que aquele nó ele pode se tornar também um dos nós com a maior taxa de envio para mim. Dessa forma, o autor argumenta que há um efeito bastante interessante que os peers eles vão se tornar capazes de enviar arquivos, trocar arquivos em taxas compatíveis e vão tender a encontrar e aglomerar. Um nó que pode enviar com a taxa de 500 kbps vai tender a encontrar um outro nó que pode também lhe enviar a taxas de 500 kbps. Então, dessa forma, esse envio vai justamente aleatório, vai permitir que os novos peers eles obtenham chunks de modo que eles possam também ter algo para trocar. Suponha, por exemplo, um nó que acabou de ingressar no sistema peer-to-peer e não tem nenhum chunk para enviar. O processo de seleção aleatória vai permitir que eu envie chunks para aquele nó e a partir de então ele vai poder fornecer os chunks recebidos para outros peers do sistema. O BitTorrent ele utiliza uma tabela hash bastante melhorada em relação ao que nós vimos no vídeo anterior. Ele vai utilizar um paper chamado Kademlia, que é utilizado para construir um tracker distribuído. Lembremos que o Napster ele assumia um tracker fixo, de IPs fixos, e o Kademlia ele justamente vai permitir uma tabela hash distribuída, que vai criar um tracker distribuído. E a chave é justamente o identificador do torrent, e o valor é o endereço IP de todos os peers que vão atualmente participar do torrent. E um peer recém-chegado no BitTorrent, ele pode determinar o peer que é responsável por aquele identificador. Depois de ter encontrado aquele peer, o peer então ele pode consultar a lista dos peers no torrent. Muito obrigado.